né? Tá com o teu celular aí? Aí tá transmitindo. Mas pode usar o meu. Pode usar o meu mesmo. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à Igreja Basségula Ebenezer. Eu saúdo aos irmãos, tanto os que estão aqui presentes quanto os que estão nas redes sociais, com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Pastor Neto, me arruma o meu material, que eu estou um pouquinho desorganizado, para não dizer bastante. Obrigado. Meus queridos, vamos começar cantando o hino 304. Nós estamos seguindo um tema e eu gostaria de, com vocês, cantar o hino 304, Vaso de Bênção. 304. Vários irmãos já receberam aí o nosso link, então você pode compartilhar também, ajudando na divulgação da obra de Deus. 304.
bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos o céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. E eu quero convidar você ainda a cantar comigo um hino desafiador, 295. Desafiador por quê? Porque ele diz exatamente aquilo que precisa ser dito. Ele diz, e ele quer que nós falemos: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. 295. Cantemos. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Deste mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, não submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu.
Só rapidinho dizendo à igreja, porque isso é importante para essa igreja, o pastor Valdenilson Valdez manda dizer que ama muito vocês, tá bom? Então, tem uma mensagem aqui feita. Eu queria dizer aos irmãos que nos assistindo, que já tem alguns enviando seus pedidos e podem fazer isso. A irmã Melanie está ali anotando seus pedidos. Eu gostaria de pedir nesse momento que o nosso irmão Felipe Lima peça as bênçãos de Deus para a mensagem que vai ser pregada essa noite. Irmão Felipe Lima. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo para João capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 22. Evangelho de João, capítulo 21, e nós vamos ler juntos do verso 21 até o verso 22. Abra sua Bíblia, abra seu eco. Só não deixe de acompanhar a leitura da Santa Palavra de Deus, tá bom? João capítulo 21, diz assim a Palavra de Deus: Depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então Jesus lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, e aqui está se referindo a João, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aí aproximadamente 95 a 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: Segue-me.
Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto é este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Vamos meditar hoje sobre essa passagem. Eu queria lembrar aos irmãos que nós abrimos semana passada uma série de mensagens com o tema, título principal, Senhor transforma-me. E hoje eu gostaria que você pensasse: Senhor, transforma a minha decepção em ousadia. Creio que, irmãos, não haver maior decepção do que a que sentimos conosco mesmo. Você pode se decepcionar com outras pessoas, você pode se decepcionar profundamente com pessoas que você admirava, com pessoas que você tinha uma alta reputação, mas a pior decepção é quando você se decepciona com você mesmo, porque coloca em risco a própria existência e deixando a existência de forma indefinida. E aqui tem um homem que está decepcionado com si mesmo, que não acredita mais em si mesmo. Mesmo com todas as manifestações de Jesus durante os 3 anos de seu ministério, ensinando aos discípulos, os últimos acontecimentos na vida de Pedro o deixaram um tanto desorientado, podemos dizer perdido. Ele teve uma chamada pessoal para ser discípulo. Ele ouviu de Jesus o segue-me, eu te farei um pescador de homens. Mas isso antes da morte de Jesus, e antes principalmente de Pedro negar a Jesus. Por isso, com certeza, de todos os discípulos, Pedro se achava o menos capaz de fazer ou cumprir o segue-me, aquele chamado especial de Jesus. Continuar a obra de Cristo, propagando o Evangelho, ele não tinha condições. Afinal, ele havia falhado, não só uma vez, 3 vezes. Só restava uma coisa: voltar atrás e pescar. E é nesse estado que encontramos nosso personagem, Pedro, o discípulo que necessitava de uma grande transformação em sua vida, uma transformação da decepção à ousadia. Eu gostaria de destacar 4 lições que eu queria que você percebesse bem nesse texto, sem uma exploração mais minuciosa devido ao nosso tempo. Mas primeiro, depender de nós mesmos nos leva à regressão. Segundo, seguir nossos próprios conselhos nos leva à decepção. Depender de Jesus nos leva à restauração, e obedecer a Jesus nos leva à transformação. Meus queridos, vocês começam a perceber do versículo 1 até o versículo 3, e eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Eu não farei a leitura novamente, acabei de fazer a leitura integral, mas do versículo 1 ao 3 você vê que Pedro está desorientado. O homem que foi chamado para ser pescador de homens agora diz: olha, vamos voltar a pescar, vamos pescar, é o que eu sei fazer, pescar, então vamos pescar. É interessante que João destaca aqui que essa era a 3ª vez que Jesus estava aparecendo aos seus discípulos. Pedro já tinha ido ao túmulo e visto os lençóis, mas a decepção de Pedro consigo mesmo é tão grande que todas essas coisas não são suficientes para que ele tome uma direção de vida. E eu queria que você lembrasse bem por que é que Pedro está nesse estado. E quando nós chegarmos lá na última parte, ali no versículo 15 a 17, isso vai ficar mais claro. A última vez que Pedro olhou nos olhos de Jesus, você lembra quando foi? Foi naquela noite, que por 3 vezes ele disse: eu não conheço tal homem. Essa foi a última vez que de fato os dois olharam um para o outro. E a Bíblia diz que depois daquele encontro, sem palavras, mas olho a olho, Pedro chorou amargamente. Não existe uma pior decepção do que aquela conosco mesmos, aquela comigo mesmo. Esse homem agora volta a pescar,
volta a fazer. Ele passou 3 anos na Universidade de Jesus, o Seminário de Jesus, mas para ele mesmo não valia mais a pena. Ele resolveu voltar para pescar. E não só isso, chamou os outros com ele. De pescadores, de homens que ele foi chamado e já tinha trabalhado 3 anos, agora ele volta a ser pescador de peixes de novo. Do chamado para o mundo para pregar o Evangelho, principalmente depois de terem ido, visto as maravilhas de Deus, agora volta para o mar de Tiberíades. Meu querido, quando a gente confia em nós mesmos, quando nós dependemos da nossa força, da nossa inteligência, da nossa capacidade, daquilo que nós achamos que nós somos, o certo é, nós vamos voltar para trás. Porque nós que somos crentes temos uma dependência espiritual de Deus. O incrédulo ele vai, porque Deus permite, porque a situação dele é extremamente de calamidade. Mas nós que já somos salvos, nós temos uma dependência extraordinária de andar com Deus e na sua palavra. E quando nós não dependemos dele, nós vamos descobrindo que nós vamos voltando para trás. Nós vamos desandando a nossa vida, porque dependemos de Deus para todas as coisas e não de nós mesmos. Mas nós vemos aqui que seguir os nossos próprios conselhos nos leva à decepção. Por quê? Porque aqui Pedro dá um conselho: vamos pescar, e todo mundo vai consigo, vai pescar. Pedro é um homem que confia tanto em si e nos seus planos, mas que até aqui ele não tem percebido que tudo tem dado em decepção. Pedro depende de si. Lembra o que Pedro disse para o Senhor Jesus, quando Jesus Cristo disse: olha, eu vou morrer. Eu estou aqui só simplificando o texto bíblico. Eu tenho que ser crucificado. Vocês vão se escandalizar comigo. Vocês não vão querer estar comigo. Vocês vão tropeçar. Vocês vão ficar alarmados com a minha pessoa, com o que vai me acontecer. Aí Pedro diz: não, Senhor, todos menos eu. Esse é o Pedro que anda pelas suas forças e pelos seus conselhos, pelas suas ideias. O que foi que Pedro fez quando chegou à guarda do templo? Pegou a espada e septe. Talvez o Malco tinha uma orelha mais ou menos do meu tamanho, né? E aí dava para mirar melhor, não é? Pedro era um homem que dependia das suas forças e dos seus conselhos, das suas ideias. E agora, nesse texto, Pedro continua dando as suas ideias. E as ideias dele mesmo continuam dando no mesmo lugar. Decepção. Porque esses homens passam a noite pescando. E qual é o resultado da sua pesca? Nada. Eu acho que você tem percebido aqui que o que nós precisamos entender é que, como crentes em Cristo Jesus, eu e você, nós temos um chamado de Deus. Nós temos um chamado que Deus nos deu. E quando nós dependemos de nós mesmos ou dos nossos próprios conselhos, nós vamos terminar primeiro, vimos aqui, em regressão e depois em decepção. Que eu tinha na minha cabeça, que é a palavra frustração. Nós vamos ver que a gente começa a regredir. Depois de ter caminhado tanto, depois de ter andado tanto, nós regredimos. Mas meus queridos irmãos, você que está me assistindo aqui e assistindo aí na sua casa, no seu trabalho, ou até quem sabe no trânsito, eu queria que você pensasse rapidinho numa coisa. Isso é muito fácil acontecer. Porque nós às vezes achamos, nós temos uma ideia que o Evangelho é assim: eu sirvo bem a Deus, eu ando bem perto de Deus, eu ando com Deus, eu leio minha Bíblia, eu oro, eu evangelizo e vai tudo bem na minha vida. Não funciona assim. E aí, quando acontecem os primeiros problemas, seja ele de qual ordem for, eu começo a ficar confuso. Mas eu li a minha Bíblia, eu estava orando,
Eu estava indo para a igreja, eu estava servindo, aí eu começo a listar as coisas que eu estava fazendo. Como é que essas coisas acontecem? Mas muitas vezes nós precisamos perceber que nós estamos fazendo muitas coisas pelo nosso próprio conselho e não dependendo de Deus. Eu acho que uma das coisas que o pastor tem que tomar muito cuidado é não depender da sua inteligência, se é que tem. Não depender da sua eloquência, se é que tem. Não depender da sua capacidade de falar ou do que aprendeu no seminário e embolando seus planos. Eu já vi muito pastor se decepcionar com o seminário, se decepcionar com o seu ministério, porque dependeu apenas da sua inteligência, e voltaram, infelizmente, a pescar peixes comuns, e não homens e mulheres para o reino de Deus. Mas vamos continuar, porque senão eu não termino, e não chego no ponto que é principal. Só que aí aparece o mestre, que é isso que nós temos que entender, a misericórdia de Deus. Deus é tão misericordioso que não nos deixa naquela situação. Nós que fomos chamados, é por isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele não vai nos deixar na nossa situação, porque Ele prometeu começar a boa obra em nós e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, e é nisso que eu acredito. Um homem decepcionado, e você percebe que ele está decepcionado, porque quando eles estão ali no barco e o Senhor Jesus aparece e começa a falar com eles, e começa a perguntar, João já descobriu quem é, e diz para Pedro, é o Senhor. E o que faz Pedro? Se veste chibungo dentro d'água. Por que você acha que ao invés de sair correndo para encontrar o Senhor, já que o Senhor está ressurreto, Pedro foi se jogar dentro d'água? Pedro sabe o que ele tinha feito. Pedro sabe as palavras que ele tinha dito e as coisas que ele fez com os seus próprios planos e as coisas que ele fez com as suas próprias dependências. Agora Jesus vai mostrar como é diferente quando o seu servo depende dele. Primeira coisa básica é que, e eu vou repetir a mesma palavra, é que Deus está pronto para suprir as nossas necessidades básicas. Aqueles homens passaram a noite trabalhando sem nada ter pescado. De manhã, para homens do trabalho, né, eles deveriam estar urrando de fome. E eles chegam na praia e encontram o quê? Peixe assadinho e um pão quentinho. O peixe não sei eu, mas o pão eu ia de cabeça, certo? A necessidade básica, Deus é tão bondoso que Ele se providencia para nós. Nós vamos ver isso de novo na vida de Elias. Elias diz, Senhor, eu quero morrer, me leva. Deus vai lá, acorda Elias, e o que Elias vê? Uma jarra d'água, pão. Deus providencia para a nossa necessidade básica. É por isso que Jesus Cristo disse para eles mesmos, para os seus discípulos e para nós, não andeis ansiosos com o que vocês vão vestir, nem com o que vocês vão comer. Eu sei que alguns de vocês aqui têm essa preocupação no dia a dia, porque não tem algumas coisas que a família do pastor tem. Mas eu posso dizer para você e para você que está me assistindo, e para alguns irmãos que talvez eu saiba que estão passando por apertos devido a esse dia, Deus prometeu suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus, e Ele faz isso quando dependemos dEle. Eles chegaram na praia e já tinha peixe, pão, brasa, uma noite fria, e eles podiam se esquentar, se aquecer ao redor da fogueira e comer e recobrar as forças. Quem chega por último? Pedro.
Pedro chega por último. Uma outra coisa interessante nesse texto que João destaca, e eu queria tomar uma outra lição aqui, é que Deus nos leva à restauração operando às vezes em pequenos detalhes, mas que são extraordinários. Onde é que eu estou vendo isso? Você percebeu que João escreve dizendo: olha, Pedro puxou a rede, eram 157 grandes peixes, e a rede não se arrebentou, se rasgou. Agora eu posso fazer uma pergunta para vocês? Era de se esperar que essa rede arrebentasse devido aos peixes são grandes. Só não se arrebentou por quê então? Porque Jesus Cristo estava com eles. Tem muitas coisas que vão acontecer, se é que já não aconteceram, na sua vida. Eu sei que na minha já aconteceu muitas vezes, que não há uma explicação por que é que elas aguentaram, por que é que eu aguentei, por que é que as coisas aconteceram assim, a não ser Jesus Cristo estar conosco. Deixa eu contar uma bênção de domingo passado. Irmãos, devido à minha falta às vezes de boa organização, eu esqueci de colocar gasolina no carro, e aí vazei, usando um português popular, vazei daqui para o Calafate, e aí eu fui por dentro do Taquari, porque era o tempo mais quer dizer, eu estava achando que eu ia para aquele lado, depois eu conto a história em off. Quando eu estou ali naqueles tirão já para sair da Praia do Amapá para pegar a BR, eu sinto o carro falhando. Vai acabar a gasolina aqui nesse ponto. No que eu dou a curva para entrar na BR, eu digo: Senhor do céu, eu preciso só chegar no posto, ele está ali em cima, Irmãos, deu exatamente para chegar no posto. O carro chegou já engunhando essa expressão, parou no posto, colocamos gasolina e continuamos a viagem. Essa é uma coisa simples. E há muitas outras coisas que eu podia contar na minha vida, como Deus tinha coisas que deveriam ter acontecido, mas elas aguentaram, elas subsistiram, elas continuaram, porque o Senhor está conosco, quando o Senhor está presente. Há tantas coisas. Meus amados irmãos, às vezes tem coisas que nós nem percebemos, mas Deus está sustentando, Deus está providenciando, Deus está segurando, Deus está guardando, Deus está protegendo, porque Ele está entre nós. Isso deve nos trazer sempre a lembrança: eu não posso depender de mim mesmo e nem dos meus planos. Eu preciso depender de Deus. Mas por último, obedecer à palavra de Deus nos leva à transformação. E eu gostaria que você pensasse aqui comigo hoje, claramente, nesse texto. Porque a transformação, ela exige uma confrontação. João não dá muitos detalhes, mas parece que todo mundo senta, come, fica abastecido, e agora é preciso aquele momento de aconselhamento pessoal, mas é um aconselhamento entre Jesus e Pedro. Não sabemos se Jesus falou isso na roda, ou se Jesus chamou Pedro à parte. Na figura que eu mandei para vocês, tem Jesus chamando Pedro à parte. Não há uma ideia muito clara, mas pelo final do texto que temos aqui, parece que Jesus está com Pedro à parte. E Jesus faz uma pergunta muito confrontadora com Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Há várias interpretações para estes. Alguns dizem assim: estes são todo mundo, são a vida de pescador. Alguns dizem: não, estes, como se Jesus tivesse feito uma menção para os peixes. Eu tenho um pastor que já está com o Senhor, que foi meu professor, que ele tinha essa ideia. Diz: você estava falando dos peixes. Ele dizia que pelo grego se referia aos peixes. Mas hoje eu tenho uma concepção diferente. Lembra do que Pedro disse para o Senhor:
Jesus disse para os seus discípulos naquela noite: todos vocês me abandonarão. E aí quem é que pula? Pedro, para dizer: todos não, espera aí, Senhor, menos eu. Todos podem te abandonar, eu não. E agora Jesus, de novo, Pedro olhando nos olhos de Jesus, aquele olhar que a última vez foi na casa do sumo sacerdote, após ele ter negado o Senhor, aqueles olhos confrontadores e que sonda mente e coração, pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que todos estes? E aqui, irmãos, nós precisamos apelar um pouco para o grego. Alguns comentaristas dizem que isso é apenas a maneira de João escrever, porque Jesus deveria estar falando em aramaico e não em grego nem hebraico. Mas eu creio que cada palavra aqui ela é inspirada pelo Espírito Santo. E para você entender um pouco, o grego ele tem 3 palavras para a palavra amor no nosso português. A primeira é o amor verdadeiro, o amor que Deus tem, o amor quem chama altruísta, o amor que não tem interesse, o amor supremo, que vem do verbo agapao. Depois, o agapao, né, depende aí do autor, do estudioso. Depois tem o amor, que também é o amor verdadeiro, mas muitas vezes ele é traduzido para amizade. Não quer dizer que toda vez que aparece a palavra quer dizer só amizade, mas ela geralmente é entendido mais nesse contexto, que é filéu. E tem uma última palavra que não aparece na Bíblia, mas também que é do grego, que é aquele amor interesseiro, o amor que é apenas por interesse físico, chamado eros, que é de onde vem a nossa palavra erótico. Tá bom? Então, quando Jesus pergunta para Pedro, quando ele pergunta para os seus discípulos: Pedro, tu me amas? E aí essa palavra no grego é agapao, isso é, tu me amas mesmo, com um amor supremo. Pedro quando responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele usa uma outra palavra, ele usa a palavra filéu. Traduzindo um português muito fraco, seria Jesus perguntando assim: Pedro, tu me amas mesmo? Para valer? Assim mesmo? Mais do que todos esses que estão aqui? Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que o meu amor pelo Senhor é um amor de amizade. O Senhor Jesus pergunta a segunda vez. E aí Jesus diz: então, apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas com aquele amor verdadeiro? Pedro diz: Senhor, eu te amo com um amor de amizade. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez Jesus pergunta. Isso culturalmente era uma questão, eu quero ver se você está realmente falando a verdade. Só que há uma pequena diferença aqui. Jesus na terceira vez diz: Pedro, tu me amas só por amizade, o teu amor. Então ele troca a palavra no grego, ele não fala mais agapao, ele diz: tu me amas, filéu. Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro se entristece por ele ter perguntado a terceira vez, é muito claro. Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas ele responde: filéu. Eu não creio que foi à toa que o Espírito Santo colocou dessa forma a sua palavra. Ali naquele ponto, naquele encontro, nós temos agora um homem que é tratado pelo Senhor Jesus. Jesus diz: Pedro, se tu me amas, faz o que eu te chamei, faz o que eu te ordenei, faz a missão que eu te entreguei. É por isso que a obediência traz transformação. A obediência, a transformação, ela exige confrontação, mas a transformação exige sinceridade. Meus irmãos,
Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei como você tem encarado Deus, mas a melhor coisa que você pode fazer é ser sincero. Eu não sei como você tem lido Salmos, mas eu gosto muito de ler Salmos, sabe por quê? Porque eu vejo os grandes servos de Deus não tendo medo de dizer para Deus o que passa no seu coração. O salmista chega ao ponto de dizer: olha, Senhor, Deus é bom para com os de coração reto, quanto a mim, eu quase me desviei. Sabe por quê? Porque eu olhava para os ímpios, eu invejava eles. Eu tinha inveja do meu vizinho que era incrédulo, porque ele passava bem e eu passava mal. Eu tinha inveja daquele homem do outro lado que era ímpio, porque ele estava numa boa e eu numa pindaíba. O salmista não tem medo de expor para Deus os seus sentimentos. Ele encara a sua oração com sinceridade, não é com blasfêmia, não é com jogo baixo, não é com falta de respeito, mas ele é sincero com Deus. A transformação na vida de qualquer servo de Deus exige sinceridade. Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu não estou legal. Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas o Senhor pode transformar a minha vida. O Senhor pode mudar o meu ser. Eu não sei se eu estou pronto para isso, Senhor Deus. Eu tenho falhado tanto, eu tenho errado tanto. E aí Deus diz para você: obedeça, porque a transformação, ela exige obediência. Siga a Jesus, cumpra aquilo que Ele te chamou para fazer. Eu já falei isso uma vez, duas, três, e vou repetir. Se tem uma arma que Satanás consegue, o meu antigo pastor, pastor Jonas, dizia: essa é a arma secreta de Satanás, é o desânimo. Quando ele consegue que o crente desanime, ele já ganhou toda a batalha. Aqui nós temos um homem que estava decepcionado, mas Cristo disse: Pedro, tu me amas? Então faz o que eu te chamei, apacenta as minhas ovelhas. Eu te chamei para isso. E aquela palavra restauradora do Senhor trabalha no coração de Pedro, restaurou Pedro. Foi confrontadora? Foi, mas também a palavra do Senhor diz: continua, Pedro, faz o que eu te chamei para fazer. Abra comigo Atos capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Deus, Atos 4, 10 a 13. Pedro falando: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este foi curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui está Pedro, mas olha o que diz no versículo 13, ele está diante de autoridades. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O Pedro, que não teve coragem de falar para uma empregada, para uma serviçal, de que conhecia Jesus, agora ele tem coragem para dizer: vós crucificaste Jesus, vós rejeitaste, e se vocês não aceitarem Ele, vocês vão perecer, porque só existe salvação no nome dEle. E ainda diz para eles: olha, julguem vocês mesmos, importa obedecer os homens ou a Deus? O Pedro da decepção do mar de Tiberíades, agora é o Pedro ousado para falar da palavra de Deus. O Senhor Jesus trabalhou na vida de Pedro, ele recebeu junto com os outros discípulos o Espírito de Deus no Pentecoste. Aquele homem que queria voltar para o mar de Tiberíades e continuar pescando peixe, foi transformado por Jesus
para se tornar uma das colunas da Igreja de Cristo. Não importa o que a sua vida está passando, mas Deus, Jesus Cristo, pode transformar. Jesus quer transformar a tua vida. Se você não tem Cristo como Salvador, Ele pode transformar a tua vida da morte para a vida, tirar do império das trevas e te colocar no reino do seu amor. Ele pode fazer isso. Ele pode transformar a tua vida. Se você está numa vida dizendo, pastor, eu não tenho, já fiz tanta coisa errada, já fiz besteira, Jesus transforma a tua vida. Ele pode te tirar da tua decepção para uma vida de ousadia, para ser um instrumento da glória e da divulgação do reino. E eu quero dar uma última palavra para alguns que se confiam em si mesmos. Talvez uma decepção consigo mesmo seja o caminho que Jesus quer usar para a transformação da tua vida. E eu quero dizer que isso já aconteceu na minha vida em outros aspectos. Eu me lembro que antes desse acontecimento na minha casa, eu tinha uma ideia que depressão era coisa de crente que não andava com Deus, de crente meia boca, até que esse problema aconteceu na minha casa. E eu acompanhava alguém que, do meu ponto de vista, tem uma vida reta diante de Deus, e eu acompanhava dia a dia, via a busca por Deus. Eu digo, não, tem uma coisa errada, o que eu pensava não está batendo com o que eu estou vendo. E a partir dali eu comecei a revisar os meus conceitos sobre isso. Há casos que perdi a palavra de novo. Depressão é resultado de uma vida má com Deus, mas nem toda. Às vezes Deus permite isso para que nós possamos demonstrar a grande misericórdia de Deus e aprender com isso. Foi o que aconteceu comigo. Talvez Deus permita que você se decepcione com você mesmo, com o que você acredita, com o que você acha, com suas definições, com seus dogmas, com a sua definição teológica, para que você possa conhecer de fato quem é Deus, a profundidade de quem é Ele e da sua própria palavra, não apenas os conceitos que a gente aprende em seminário, em congressos. É assim que funciona. Muitas vezes Deus deixa que a gente caia do nosso cavalo, para que a gente possa olhar e dizer, Senhor, transforma a minha vida. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós agradecemos o que o Senhor fez na vida de Pedro, que Jesus Cristo trabalhou na vida dele. Eu sei que isso ficou completo com a descida do Espírito Santo, mas nós vemos aqui um outro Pedro sendo confrontado, um outro Pedro que seguiu a Jesus, um outro Pedro que já tomou uma liderança na falta de Judas. Nós vimos que ali no mar de Tiberíades o Senhor tratou com o coração de Pedro. E eu quero pedir a cada um que está nos ouvindo, cada um que está aqui, que está nas transmissões, que o Senhor trabalhe no coração deles. Assim eu oro, eu te agradeço, pedindo que o Senhor transforme as nossas vidas a cada dia, em nome de Cristo Jesus, amém. Queridos irmãos, eu gostaria de, nesse momento, aproveitar e dar anunciar para vocês alguns pedidos que nós já temos aqui, que chegaram com antecedência, e outros que chegaram durante a transmissão. Eu gostaria de pedir oração pelo consolo de Deus para a família da irmã Dora. Eles, semana passada, nós perdemos a irmã Dora, perdemos no sentido físico aqui, porque nós cremos que ela está com o Senhor e um dia iremos nos encontrar. E também eu gostaria de pedir que os irmãos, que Deus tocar no seu coração, ajude também, porque eles estão precisando de ajuda financeira, e nesse caso, a dívida que eles contraíram para tratar da irmã Dora no particular. Também eu gostaria de pedir que os irmãos orem pelo consolo da família Silveira, que é o Pedro André Silveira, sempre está
assistindo nossas transmissões. Ele fez esse pedido na quinta passada, que a mãe dele estava sendo tratada. No final de semana, o Senhor chamou a sua serva, a irmã Raimundinha Silveira. Então, pediu consolo. Eu queria que os irmãos orassem pelo irmão Francisco, esposo da irmã Nancy. Ela me disse recentemente que ele está melhor, mas domingo passado ela pediu oração pela saúde dele, tá bom? Mas continue orando pelo irmão Francisco, esposo da irmã Nancy. Eu gostaria de pedir oração, quando estava pedindo oração pela irmã Isaura. Eu ia escrever para o pastor Carioca hoje, mas eu acabei passando o dia e esqueci de passar essa mensagem. Então orem pela irmã Isaura. Continue orando por mim, pela irmã Melanie. Eu tenho sido bem melhor a cada dia. Hoje já tive que empurrar o carro e consegui empurrar o carro, tá bom? Então já. Também eu gostaria de pedir oração pelo tio Davi, que ele ainda está internado, né? O tio da Melanie também. Eu gostaria de pedir oração pelo Michael Knight. O Michael Knight foi diagnosticado com Covid, tá bom? Então automaticamente eu peço oração pela sua esposa, a Suzana, que Deus a proteja, né? Ela diz que tem se sentido assim um pouco disposta, mas ela acha que não deve ser Covid. Então que Deus proteja a ela e o bebê, tá bom? Eu gostaria de pedir oração também pelas irmãs que estão grávidas, como a missionária Jael, a missionária Tâmara, a irmã Erlane, a irmã Adriana e a irmã Evelyn. Eu gostaria de pedir oração pelo pastor Zé Duarte. Ele continua internado, ainda sob antibióticos, e o tratamento dele está sendo muito delicado. Eu queria que os irmãos não esquecessem de orar também pelo pastor Zé Duarte. Agradecer pela melhora do pastor Jonan Lira. Ele tem melhorado bastante, e eu continuo agradecendo e orando por ele. Eu queria pedir oração pelo irmão Fábio de novo. Não faz muito tempo pedimos oração pelo Fábio por sua saúde de Covid-19. Agora ele está com dengue, foi internado de novo. E essa é uma graça de Deus que Deus me deu. Eu tenho falado com muitas pessoas que pegaram dengue, muitas delas estão tendo que ser internadas. E Deus não me permitiu que você fosse internado. Todo tratamento foi feito em casa, então graças a Deus por isso. Ele me poupou dessa ausência do lar. Eu queria que os irmãos orassem pelo Zuz e a missionária Reginita. O Zuz é o esposo da Reginita. Eles também estão com dengue. Nós estivemos visitando-os ontem. O Vlad, né, os jovens conhecem o Vlad também está com dengue. A irmã Conceição pede oração pelo Vitor, os seus netos, e também pede oração pelo seu irmão Francisco. A irmã Inês agradece a Deus pela melhora do seu filho, o Gessileu. E não esqueça os idosos da nossa igreja, e não esqueça a saúde pública, né? Que Deus tenha misericórdia das muitas pessoas que estão sofrendo. A irmã Graciela pede por ela e sua família. A dona Gracinha Furtado, a mãe do Sancler, pede pelo Fábio, né, que se encontra internado. A irmã Conceição pede por ela e por sua mãe, pelo irmão Francisco. Eu já fiz esse pedido, né? A irmã Raimunda Costa pede oração pela sua família e agradece a Deus a proteção de todos. Também a irmã Rosângela agradece pela melhora da Évila e pede pela saúde do Tiago, que está gripado. A irmã Jael Costa pede pela sua gravidez. Ela tem sentido algumas dores, e pela Anabela, que está gripada, tá bom? A irmã Marinalva pede pelo pastor Duarte, que continua internado, pela saúde de sua mãe, a irmã Mira, e a salvação de sua família, tá bom? Então são 3 pedidos aqui da irmã Marinalva. E eu gostaria nesse momento chegou mais algum, né? Aí vi aqui que chegou alguma coisa. Olha aqui, a irmã Maria Lúcia Barbosa mandando um oi para o seu filho maravilhoso. A irmã Júnia pede oração a Júnia Souza, tá bom? É a irmã do irmão João Cleider. A irmã Júnia pede por sua família. Tem 4 pessoas na família dela com Covid. A irmã Maria Lúcia pede por sua família, né? Então, por ela, pelo pastor Neto, pelo Lucas Cassiano, então, por toda a sua família, tá certo? Então, esses são os nossos pedidos que chegaram. Irmãos, eu gostaria de agradecer aos irmãos que estão conosco hoje, nos assistindo, estão aqui nos dando essa bênção da sua presença. Nós temos, como eu falei, o pastor Valdenilson Valdez, que manda aí um abraço a todos. A irmã Eliette Lima, a irmã Graciela Solis, a irmã Manuel Oliveira lá do Pará, a irmã Rosângela Gomes, a irmã Marinalva Guedes, a família Modesto aqui, a irmã Graça Furtado, o seu Cici, a irmã Raimunda Costa, o pastor Rafael lá
em Porto Velho. Pedro André Silveira, Pedro, nós estamos orando pela sua família, tá bom? Foi da vontade de Deus, se Deus levar a sua mãe, mas nós estamos orando pelo consolo e o conforto que o Espírito Santo nos dá e a esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Também a irmã Maria Conceição, a irmã Rosinha da Cidade do Povo e a sua família aí, as meninas todas, tá bom? A irmã Maria Inês, aí o Bruno e também o restante da família, Jessineide, Janaína, a Jessileia, o Anailton, a irmã Jael, o Arthur, a Bela, a irmã Nancy aqui conosco, o Edson, o Vlad está aqui nos assistindo, o Calil, a Alexandrina, a Edneia, a irmã Júlia Souza e a irmã Nircinha Araújo. O irmão Edson está pedindo a misericórdia de Deus pelo ano letivo do Rafael, que começa na segunda-feira. Agradeço que a professora dele vai ser a minha sobrinha. A Eliette pede pela saúde do Mateus Filho e da irmã Cândida. Bom, então, as que chegaram aqui. Meus irmãos, vamos cantar esse último cântico, vamos ficar de pé e vamos cantar esse último cântico, somente ser o que Deus ordenar toda hora do meu viver. Inteiramente submisso ao Senhor, todo passo que aqui eu der. Acho que é só o maior mesmo. Vamos lá? Somente ser o que Deus ordena toda hora do meu viver, inteiramente submisso ao Senhor, todo passo que aqui eu der, nas mãos moleiros seba o sol, para que ele me vá moldar. Somente ser o que Deus preferir, todo passo do meu andar. Novamente, somente ser o que Deus ordenar toda hora do meu viver, inteiramente submisso ao Senhor, todo passo que aqui eu der, nas mãos moleiros seba o sol, para que ele me vá moldar. Somente o que Deus preferir, todo passo do meu andar. Ok, eu gostaria de pedir ao pastor Neto que ele encerre hoje à noite uma oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas e através de nossas vidas. Nos transforme, nos modere, nos redirecione, nos dê a capacidade de transformar aquilo que impede-nos de desenvolver em oportunidade de frutificação. Que a tua palavra exposta frutifique em nossos corações e que haja transformações no meu coração e no coração de todos quando ouviram a tua palavra. Nós queremos pedir que o Senhor escute cada um dos pedidos que aqui foram feitos e responda-os dentro da tua soberana vontade. E é isso que, diante do Senhor, submissos ao Senhor, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos acenar dando boa noite para os irmãos, muito obrigado, e aqui nós encerramos a nossa transmissão.